Você está ouvindo o podcast de ocasião, o podcast do grupo Teatro do Osso. Esse que vos fala é Rubens Alexandre. Esse é o terceiro de uma série inicial de 4 episódios, nos quais o Teatro do Osso recebe convidadas e convidados para discutir o presente, o passado e o futuro das artes cênicas, da política e outros temas. O Teatro do Osso é um grupo de teatro, formado em 2015 na cidade de São Paulo, mais precisamente vindo da Escola de Arte Dramática da USP, a EAD. No final de 2019, fomos contemplados na 34ª edição da Lei de Fomento ao Teatro da cidade de São Paulo, com o projeto Do Canto ao Grito, que tem como objetivo final realizar a montagem do espetáculo Um Grito Parado no Ar, de Gianfrancesco Guarnieri. Essa primeira temporada de 4 episódios tem como fio condutor uma entrevista realizada em outubro de 2019, no Rio de Janeiro, com o grande Otton Bastos, ator e produtor da montagem original do Grito. Nesse terceiro episódio, temos não só uma, como 2 entrevistas muito especiais. Conversamos com os integrantes do Engenho Teatral, Luiz Carlos Moreira e Iraci Tomiato, repercutindo o recorte do Otton, falando sobre sua produção, e também abordamos outros assuntos. Teremos a leitura de uma cena do Grito Parado no Ar, realizada pela Iraci. E em seguida, ouviremos outra entrevista, agora com os integrantes do TUOV, o Teatro Popular União e Olho Vivo, César Vieira e Graciela Rodrigues. Participaram da entrevista Isadora Tito, atriz, Nara Zocker, iluminadora, e Rogério Tarifa, diretor. Ao final, uma música de Jonathan Silva feita para o Teatro do Osso, chamada Que Vontade de Ensaiar. Mas antes de tudo, ouviremos agora o hino do TUOV. Merda! Onde a gente nunca se... teve cenário. Tinha umas roupas penduradas e tinha uma mala. Essa mala de viagem, sabe? Que você abre assim.
e tem milhões, era onde estavam as roupas para as improvisações. O cenário era o quê? Uma mesa e 6 cadeiras, as 5 que o Eusébio de vez em quando aparecia, mas eram 5 cadeiras para discutir a peça, direção, não sei o que e tal. Então vamos, agora deixa disso, vamos improvisar essa cena. Então aí nós criamos o espetáculo. Então, como é que teria a abertura do espetáculo? Ele entrava em cena, né? O Augusto entra em cena, fica olhando e diz assim, porra, assim não dá, né? Aliás, porra não podia, né? Assim não dá. Tava negócio do ator, né? Eu entrava em cena, você tinha que fazer para censura. Então nós fomos fazer para Curitiba, onde ia ser estrear a peça. Você vê 2 coisas aconteceram em Curitiba que são fantásticas. A primeira é o diretor artístico do Teatro Guaíra, que não tinha ainda o Guairão, só tinha o Guaíra pequeno. O Guairão apareceu depois. O Teatro Guaíra, o diretor artístico de lá, uma bichona, snob, bichona. Estava o Joel de Carvalho sentado aqui, eu, o Fernando, e nós vendo, o Joel estava lá, sabe, na última cadeira da plateia, subindo, para ele ter a visão do palco, né? Para saber o que era. Porque não tinha cenário. O cenário era um teatro, com as rotundas aparecendo, a lâmpada, ele mandava baixar a fileira de refletores. As varas de luz. As varas, obrigado. A vara de refletores, que não atrapalhasse a visão do espectador que estava vendo o espetáculo. Ele baixava até uma determinada altura, baixava o outro, pegava as pernas, dava um nó para ficar como se fosse um teatro, e ficava o teatro mesmo como se você fosse para um teatro ensaio, você não está preocupado para fechar o palco, para não ver lá no bastidor. Aí deixava uma escada, porque tem uma cena de uma escada, não tem a cena de escada? Não tem um negócio de uma escada na peça? Aí deixava uma escada, assim no canto, a mesa colocada em posição que você visse o ator de todas as maneiras, e não tinha luz. A luz era, como era ensaio, era uma panelão. Aí entra o diretor, essa bichona, entra, chega na porta lá de cima, olha e diz assim, mas ainda está assim? O espetáculo estreia hoje à noite, ainda está assim, sem cenário, sem nada. Como é que vai ser? Maravilhoso. Aí o Joel que estava aqui dizia assim, o Joel, o cenógrafo, sentado aqui, assim, o senhor está achando isso? Então, muito obrigado, sua opinião é valiosa, porque é isso que eu quero. É maravilha, né, Joel? E é isso que era aonde o grito podia ser feito até aqui. Era só você jogava um pouquinho para lá, abria esse espaço, e você fazia o grito, não tinha o menor problema, não tinha cenários. Tendo uma mesa, era a coisa mais importante. Era a mesa que era a mesa de ensaio, como está aqui. Era a mesa, sentava lá, fazia. Isso que era o resto, era impressionante. Ele as pernas, ele amarrava, pendurava, deixava, sabe? Botava uma perna presa lá em cima e descia, ficava aquela curva. Ele fazia tudo anti-cenário. Não tinha uma coisa, uma mala lá no fundo e as roupas do ensaio. Que o Fernando dizia, agora cena tal, aí você ia lá botar a roupa, cena tal. Então ia sendo ser feito isso. E era deslumbrante, porque não tinha cenário. Você podia fazer. Nós fizemos num clube que não tinha espaço. Marta, para ficar em cima da mesa, ela não podia ficar em pé, ela tinha que ficar ajoelhada. E nós fizemos o espetáculo e a mesma força, entende? A mesma.
Tinha uma mesa, tinha o que quiser, acabou-se. Aí e pronto, aí entrava, falava, gritava, pronto, era a mesma coisa. O espetáculo tinha essa força, a peça tem essa força, né? Por quê? Justamente por causa da crítica, por causa disso, por causa daquilo, que você ia trazer. Olha, foi uma peça, a inauguração da estreia. Na estreia não, o ensaio para censura. Qual teatro fez? Guaíra, hein? Nós estivemos no Guaíra, hein? No Rio aqui. Aqui nós fizemos no Princesa Isabel. Princesa Isabel. Dinheiro então, proibido, você não consegue montar, porque não tem dinheiro para montar o espetáculo. Nossa companhia era a seguinte: eu quero montar um espetáculo. Eu ia no banco e fazia um empréstimo. Vamos dizer, não é os juros de hoje, né? O juro era uma merda. Então é o seguinte, nós desde Castro Alves, nós precisávamos de dinheiro para montar. Era um elenco com 14 pessoas. Hoje em dia não tem espetáculo com 14. Quando tem é uma loucura, ninguém ganha nada. Então é o seguinte, e nós fazíamos 9 espetáculos por semana. 9. Terça, quarta, 2 na quinta, sexta, 2 no sábado e 2 no domingo. Aí você pagava a tua produção. Você tinha público. O estudante ia. Nós íamos nas universidades discutir com os estudantes sobre a peça que você estava fazendo. Galileu Galilei, na selva da cidade. Ia discutir com eles. Os estudantes, o nosso público era o estudantil. Era o público estudantil. E as pessoas que iam, nós íamos discutir isso. Então nós tínhamos isso de público. Hoje, hoje você tem um teatro morto. Eu não faço teatro talvez por rebeldia, porque eu não vou aceitar fazer um teatro sexta, sábado, domingo. Você ganha o quê? Você vai viver como? Como? Nós vivíamos de teatro. Pagávamos escola de filho, pagávamos apartamento, pagávamos tudo com teatro. Teatro é que dava o dinheiro pra gente. Teatro, não era televisão não. Hoje em dia é televisão, mas era teatro, nós vivíamos de teatro. As pessoas nos conheciam na rua pelo teatro, pela peça, pelo que você fazia, não é televisão, tua carinha lá na televisão. Não, era teatro. As pessoas iam teatro. Então hoje em dia você faz quarta e quinta, não, terça, segunda e terça. Porra, não é ninguém. Segunda e terça. Você vai fazer o quê? Segunda e terça. Uma sessão. Na segunda, uma sessão. Aí você só vai fazer na outra segunda-feira. Você já esqueceu tudo, você já esqueceu o texto, você tem que ficar em casa batendo o texto para segunda-feira de novo voltar para fazer o espetáculo. Você tem que se rearmar para fazer o espetáculo. Não é. Então era isso que a gente vivia. Nós vivíamos de teatro, exclusivo. Enquanto você estava ensaiando uma peça, que ficava 1 ano em cartaz, você entrava no teatro às 2 horas da tarde, ensaiava até às 6, até às 7, ia em casa, tomava um banho, comia qualquer coisa e voltava para o teatro às 9 para fazer o espetáculo. Entende? Você ensaiava uma peça enquanto você estava fazendo a outra. Você já estava no processo. Então era o seguinte, na minha companhia com Marta e comigo, mas assim, fazia o cálculo, estamos precisando de 600 mil reais. Tá bom. Aí ia no banco, fazia um empréstimo de 600 mil reais. Aí era o seguinte, eu chegava para você, viu? Chegava para você assim, quer ser meu avalista? Você pode assinar minha avalista? Você tem idade, tudo para assinar avalista? Posso. Eu ia no banco com você assinava avalista. Não era você ia pagar, quem ia pagar era eu, o avalista, tinha que ter um avalista, né? O responsável. 2 meses depois, eu não devia nada ao banco. Eu tinha pago, trabalhando com 14 pessoas, trabalhando com não sei o quê, trabalhando com figurinista, estava tudo pago. Era de vocês, Tudo pago. vocês O que entrava
eu já guardava para a próxima peça. Eu não ia comprar apartamento, fazenda, carro, último tipo, não comprava nada disso. Tinha meu fusquinha, tinha não sei o que e tal. Aí isso tudo eu guardava para o próximo espetáculo. Então no outro espetáculo, um grito parado no ar. Quanto? 400 mil. Quanto tem? 300? Então pedi só 100 mil. Pum, pá, botava, ia fazer. Era assim que a gente fazia. E depois excursionava, né? Nós excursionávamos o Brasil inteiro. As companhias de avião davam as passagens, as companhias de avião davam as passagens, as companhias de avião levavam o teu cenário, porra, para lá, para a viagem. Ou então, não pode. Então, para onde é que nós vamos? De São Paulo, vamos para onde? Para Curitiba? Então, um caminhão leva. Nós saía com 3, 4 dias de antecedência. Quando você chegasse lá no teatro, já estava o teu cenário lá. A equipe ia antes e montava o teu cenário. Já avisava, chegava um caminhão lá. Quem pagava? Nós pagávamos tudo, entendeu? Era isso que era legal. E eu digo, a minha companhia só tinha meu nome, mas a cabeça da companhia era Marta, sabia administrar, fazia isso. Aí tanto que tinha um aviso lá para administrador: meia hora antes do espetáculo eu não recebo ninguém, não quero saber de crime, não quero saber de problema, antes não, quero meia hora, quero para mim. Ela dizia: quero tirar meu nome para ficar aqui, fazer a minha maquiagem, não sei o que, pensando no que eu vou fazer. Aí depois do espetáculo pode sentar 2 horas e conversar sobre o problema. Antes do espetáculo Marta dizia: eu não recebo ninguém. Então era assim, pô. Então a gente vivia de teatro. A gente saía toda noite, a gente jantava fora, a gente tudo vivendo de teatro, exclusivamente vivendo de teatro. Nós passamos 15 anos vivendo exclusivamente de teatro. Depois que a gente começou a comentar na televisão, aí vai na televisão, faz isso, faz aquilo, para poder sobreviver. Você acha que sim? E aí você é obrigado a fazer televisão e fazer teatro, fazer televisão e fazer teatro, fazer televisão e fazer teatro, fazer televisão e fazer teatro. Esse empobrecimento. Eu não tenho mais idade para fazer televisão e teatro ao mesmo tempo. Ou eu faço uma, ou faço outra. Subvenção de tal, subvenção de tal. Mas está empregando, teatro emprega muita gente. Não é só o ator, não. Você tem um contra-regra, você tem um iluminador, você tem um figurista, você tem 10 técnicos e 4 atores. Nós fazendo 3 sessões. Porque o teatro estava lotado, as pessoas ficaram esperando a segunda sessão, e aí quando lotou o teatro, em 700 lugares, quando lotou, Teatro Vila Velha, o meu teatro, quando lotou o Teatro Vila Velha, aí tinha gente lá fora querendo entrar. Aí João Augusto disse assim: vocês topam fazer a 3ª sessão para aquelas pessoas que estão lá fora? A gente faz, tá bom. E aí tinha gente sentada no palco. Teatro vazio, assim, palco, tinha gente lá na lateral sentada no chão, assim, sentada. Dos 2 lados já deixaram um espaço assim pra gente fazer. E a gente foi fazendo espaço aqui. O público tá aí, dando-se, gente tá já fazendo espetáculo. Esse foi um fenômeno, o grito foi um fenômeno. Em cada lugar que a gente chegava, tinha uma comoção das pessoas. Então vinha médico falar com a gente: o que você está acontecendo com vocês, está acontecendo nos hospitais com a gente, o que está acontecendo nas escolas, não tem mais professor, a gente não paga, estão tirando tudo da gente como estão tirando tudo de vocês. E aí eu falando as coisas, e a peça pegou por isso. A peça pegava emocionalmente as pessoas. A morte do estudante, a morte disso, a morte daquilo, eles iam ficando. Por isso que a mulher disse: vocês vão ler aqui, vocês deixaram um grito parado dentro da gente. Oi, gente, bem-vindos. A gente recebe aqui hoje o grupo Engenho Teatral, que é um dos grupos mais antigos da cidade de São Paulo e do nosso país. A gente está aqui com o Luiz Carlos Moreira e com a Iraci Tomiato.
E além de serem dois grandes artistas, eles assistiram, na época, Um Grito Parado no Ar, que é a montagem que o Teatro do Osso está ensaiando no momento. Então, Moreira, como foi para você aí ouvir essa entrevista que a gente fez com o Otton Bastos lá no Rio de Janeiro no ano passado? O Otton Bastos que montou Um Grito Parado no Ar com a companhia dele, Otton Bastos Produções Artísticas. Então, como é que foi para você ouvir essa entrevista, Moreira? Um trecho dessa entrevista, né? Viagem no túnel do tempo, né? Mas me chama a atenção que a fala dele é o oposto do que o espetáculo diz. Quer dizer, talvez aquele já tenha sido um canto do cisne do teatro empresarial, bilheteria, estudantes frequentando. Porque o que a peça mostra é isso, né? Um teatro que não consegue se realizar por falta de condições materiais e econômicas e também simbolicamente por conta da censura. Tanto é que o espetáculo termina em blackout, na escuridão, e mesmo assim a gente faz, né? Aí a entrevista do Otton coloca, de certa forma, uma maravilha, né? E uma produção empresarial, ele mesmo chama atenção, divisão de trabalho, tem contra-regra, tem cenotécnico, tem maquinista, tem isso, tem aquilo, ele chama muita atenção para isso. A outra coisa, a quantidade de espetáculos e também o fato de, para sobreviver, viajar o Brasil inteiro. Quer dizer, não fica no único local. Então é um mercado nacional e talvez o canto do cisne, como eu falei, é o que me chama atenção de cara, né? Até por conta da peça. E a gente sabe que em seguida realmente o teatro empresarial e esse teatro que a gente conhecia, onde o grito é um símbolo, como ponto de partida, mais ou menos na mesma época também foi, são símbolos de um teatro que estava morrendo em todos os níveis. Em 68, o Ariano Boal, quando monta a Primeira Feira Paulista de Opinião, já era um balanço. O Boal tem um texto, acho que da época, que chama Elogio Fúnebre ao Teatro Brasileiro, mas em 68 já se fazia um balanço estético desse teatro e, ao mesmo tempo, um balanço comercial, em busca de saída. Também nessa época, 68, Vianinha já publica um artigo onde ele fala que está cansado de ser... O termo não é exatamente isso, mas ele usa a palavra escoteiros. A gente tem que deixar de ser escoteiros, amadores, temos que ser profissionais. Isso em 68, ou seja, ele estava dizendo que não estava dando mais para viver de bilheteria e que a gente fazia teatro na raça. O grito, se não me engano, é 74, né? Por aí, 74. E o Otton vem e descreve um panorama que em 68 já estava em xeque. E a peça já coloca em xeque tudo que o Otton fala, que é a falência do modelo do TBC, que é o nosso teatro moderno. Porque a gente acha que teatro é isso, e isso é o quê? É o que o TBC ensinou pra gente, que não tem nada a ver com teatro de revista, com o teatro que o Procópio fazia, que o Jaime Costa, eu atualmente não lembro mais nome de ninguém, nem de nada, mas é Jaime Costa, né, o grande ator, Dulcina. Esse teatro a gente nem conheceu, né? O TBC enterrou, as escolas enterraram, e esse modelo do TBC para mim já estava falido nos anos 60. Aliás, o TBC vai à falência, o governo do estado assume o TBC, não consegue manter. Junto com o TBC, todas as empresas filhas dele desaparecem nos anos 60. Quando eu falo companhias, Tônia, Celli e Paulo Outram, sumiu. Maria Della Costa e Sandro Polônio, sumiu. Sérgio Cardoso e Nídia Alice, sumiu. Cacilda Becker e Valmor Chagas, sumiu. Ou seja, toda a Arena,
A Arena teve outras implicações também, mesmo oficina, mas de qualquer forma, esse modelo nos anos 60 estava falido. Então o que me chama a atenção é que o Otton ainda é um resíduo disso, de certa forma ainda temos resíduos disso, ainda esse teatro de certa forma ainda persiste, mas historicamente ele faliu nos anos 60, a gente continua carregando o cadáver. É a primeira coisa que me chama a atenção. E a gente vivia isso na época. Eu vi o espetáculo umas 3 vezes, a Iraci viu 5. Eu lembro que era impossível não chorar, não só pelo espetáculo, pelo que o espetáculo falava do teatro, mas ao mesmo tempo que nos remetia ao mundo da ditadura, né? Então, tudo isso estava posto ali, contradizendo a fala e a experiência concreta, portanto não é sonho do Otton, não, ele estava vivendo esse público, ele estava vivendo esse teatro que se pagava. Aliás, eu mesmo cheguei a produzir espetáculos com empréstimo bancário, quer dizer, eu produzi não, já era grupo, mas quem pegava empréstimo pessoal, no caso era eu. Então é isso, eu acho que deu para entender, né, o que eu falei. O Canto do Cisne, que perdura até hoje, de certa forma. Moreira, a gente está fazendo essa montagem do Grito Parado no Ar, dentro de um projeto de fomento, né, a lei de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo. Aliás, você foi uma das pessoas que escreveu a lei e tudo. Tentando entender, a gente está estudando essa época da década de 60, 70, não só um Grito Parado no Ar, mas o Arena, a CPC, toda essa história que a gente achou importante voltar a estudar esse período do nosso país, para entender hoje o que o teatro de grupo é hoje, o que a gente está fazendo hoje. Então, eu queria te perguntar como é que você vê, assim, desse teatro mais politizado ali, Arena e depois o CPC, o que a gente precisaria aprender dessa época, trazer para hoje, quais foram os erros e os acertos, como dentro do nosso tempo histórico hoje, dialogar com esses grupos tão importantes e com essa época. Ixi, conversa para a vida inteira. Como é que eu sintetizo isso, como eu entendo? Primeiro, você fala dessa época e cita o Arena ou mesmo esse espetáculo. Tem uma coisa que estava acontecendo na virada dos anos 50 para 60 no Brasil, que a gente, querendo ou não, e não vou entrar no mérito, mas havia um projeto de nação. Não vou entrar no mérito do projeto, que era o chamado Projeto Nacional Democrático, que era um projeto de aliança com uma burguesia nacional para criar um mercado interno, uma industrialização e uma urbanização do país, resgatando o mundo rural e arcaico. Curto e grosso, politicamente, isso significava não ao latifúndio e exigência de reforma agrária, por um lado, e por outro, como é um projeto nacional, não ao imperialismo. Ou seja, a questão do capital e da luta de classe não se colocava na frente. Esse projeto, bem ou mal, estava mobilizando o país e, bem ou mal, se refletia um pouco no governo do Jango Goulart, com as reformas de base. Sinteticamente, não vou entrar no mérito de nada disso. O Arena e o teatro pegou essa onda. Não é que pegou, foi levado por essa onda. Então o projeto nacional popular que surge, ele emboca na cultura num projeto de uma cultura nacional popular. Né? O que foi isso? Substituir o enlatado americano e os textos americanos e europeus, porque essa é a base do TBC, né? Por dramaturgia brasileira, por colocar no palco a realidade brasileira e, portanto, também uma maneira de representar brasileira. O Black Tie meio representou isso e foi um rito de passagem, né, digamos. Então, essa época você tem um projeto nacional e junto dele um projeto cultural, que significa a realidade brasileira tem que vir para o palco e tem que vir com uma maneira de representar. As coisas se encaixam e vamos juntos, né? Isso, de certa forma, foi transplantado para a indústria cultural, para a TV,
E vai dar na Grande Família, que é uma criação do Vianinha, uma série, e principalmente na novela brasileira. Então, o Nacional Popular deu nisso. Mas dá para entender que a gente tem um mundo onde as coisas se encaixam, existe um projeto de futuro, existe um sonho, existe uma utopia, existe o amanhã. Quando você chega no Grito Parado no Ar, o que você tem no país, naquele momento, era uma união contra a ditadura, lutando por liberdades democráticas. O Grito, de certa forma, representa isso. Ponto de partida, de certa forma, representa isso. O Frei Caneca, que o Otton Bastos também produziu na época, de certa forma também coloca essas questões em cena. E por aí vai. O que eu estou querendo dizer com isso é que há uma certa união dita progressista, que antes tinha um projeto de nação, agora tem um projeto de luta por liberdades democráticas, para recuperar a democracia burguesa perdida. Note que já houve um retrocesso. O teatro ainda reflete isso. O teatro, que eu digo, é aquele que a gente considera um teatro que é mais relevante social e politicamente, culturalmente, esteticamente. Por quê? Porque ele ainda está imbricado com essa história do país, da nação. Só que essa história já regrediu. Eu não diria que o teatro regrediu junto, eu só estou dizendo que a pauta muda. E hoje, qual é a pauta? Qual é o projeto de nação que a gente tem? Ou de revolução, porque também nos anos 60 ainda se colocava a questão, e mesmo nos anos 70, a questão da Revolução Socialista. Não esqueçam que a China é 49, a guerra do Vietnã, os Estados Unidos só vai pedir arrego e assinar a paz em 73, uma guerra que já estava perdida nos anos 60, para o Vietnã. Cuba foi em 59. Nos anos 70 ainda tinha, nesse período aí do Grito, estava morrendo a luta armada no Brasil, perdendo a parada militarmente. Não estou entrando no mérito de nada disso, só estou registrando, tá? Porque aí senão a discussão vai muito longe. Mas ainda se colocava, Nicarágua continuou, ou seja, a questão da Revolução Socialista ainda estava posta. Ainda que 68 talvez tenha sido o último grande movimento internacional. Mas na América Latina ainda se colocava a questão de luta armada, de Revolução Socialista e tal. Só que no Brasil, a luta armada morrendo, o que estava no auge era a luta pela democracia burguesa. Um retrocesso, a meu ver, em relação à virada dos 50 para 60. E hoje? Qual é a Revolução Socialista que a gente se coloca? Qual é o projeto de nação que a gente tem? Cadê a classe trabalhadora com a organização e com a força que teve nesses períodos anteriores? Quer dizer, o esfacelamento da classe, enquanto... Não é que não existe trabalhador, não estou falando isso. Seria louco. Nós mesmo vivemos do quê? Nós não somos dono de nada, a gente vive do nosso trabalho, precário e tudo mais. Mas a classe trabalhadora, enquanto organização, enquanto identidade, enquanto cultura, enquanto projeto de vida, ela foi esfacelada pelo toyotismo, pela reorganização do trabalho e por uma série de outros fatores mesmo políticos, a mídia e a indústria cultural, agora pior ainda com os WhatsApp, Facebook, Instagrams, etc. Quer dizer, no campo ideológico, cultural, na chamada superestrutura, massacre total. No campo do trabalho, da vida concreta, massacre total. E aí perde-se o rumo, porque a gente tem que cuidar do hoje, aqui, agora, sobrevivência. Eu tenho que comer, eu tenho que pagar o meu aluguel. E o teatro, de certa forma, está nisso. Contraditoriamente, então eu digo, o teatro hoje está perdido por conta disso, mas contraditoriamente, você citou o Fomento em São Paulo. E São Paulo viveu, nesse século XXI, uma chamada primavera de grupos teatrais. Olha a contradição. O que é o grupo teatral? O grupo teatral são artistas assumindo o controle da sua produção. Não tem um Otton Bastos para pagar os atores. As pessoas têm que se virar juntas. Não tem um Otton Bastos definindo que vai montar o Grito Parado no Ar junto com o Guarnieri e chamando outras pessoas para realizar aquela produção.
Ao contrário, as pessoas do grupo é que olham um na cara do outro e se perguntam o que nós vamos fazer. Não tem papai e mamãe, ou seja, não tem um empresário que define, que decide, executa e contrata, mesmo que sejam companheiros de trabalho, mas contrata como mão de obra para executar aquela obra. No grupo, a obra nasce da relação das pessoas, mesmo que se pegue um texto para montar, mas a decisão é coletiva. E mesmo que se tenha um diretor, de certa forma, no grupo, de certa forma, todos participam de tudo. Então, é um coletivo e não uma produção empresarial com mando de cima para baixo, divisão de funções muito rígidas e estabelecidas. Hoje, um ator não tem contra-regragem nem camareira para ele. Ele tem que fazer a contra-regragem dele e se cuidar, né, do próprio figurino. Às vezes tem que levar para casa para lavar. Então você tem uma produção organizada que não é mais na forma empresarial, é numa forma coletiva. E loucura das loucuras. São trabalhadores, são artistas e técnicos que juntos assumem o controle da produção. E de forma significativa. Por quê? Porque grande parte da produção teatral hoje está na mão desses grupos. Falidos ou não, como os empresários de antigamente, quem controla a produção é coletivo de trabalhador, não é empresário, numa economia de mercado capitalista. Puta contradição, numa precariedade total, mas está aí, existe. E existe exatamente pela precariedade. O que eu quero dizer com isso? Não tem patrão que me contrate. O grito é de 74. Em 79 se cria em São Paulo a Cooperativa Paulista de Teatro. O que significa isso? Mercado e a classe empresarial foram para o brejo. Na virada dos anos... Deixa eu dar um celular aqui. Na virada dos anos 70 para 80, não só a cooperativa, mas a retomada dos sindicatos na luta contra a ditadura leva a gente também a assumir o controle do nosso sindicato. E aí, quem é que comanda politicamente a classe teatral? É o Sindicato dos Artistas na época. Não é a TETESP, não é a Associação dos Produtores. Recentemente, quem é que comanda politicamente? É a cooperativa. De novo, não é a TETESP. Ou seja, aquele mundo empresarial que o Otton relata e do qual ele faz parte, e de novo não estou fazendo nenhum julgamento moral, tá? Não estou condenando o Otton porra nenhuma, pelo amor de Deus. Ele viveu o tempo dele. E dignamente, diga-se de passagem. Acabou. Só tem resíduo. Agora, os grupos de teatro, esse é um problema, não perceberam isso. Não perceberam que a precariedade e a falência do mercado levou esses trabalhadores, essas questões levaram esses trabalhadores a assumir o controle da produção. Isso é um avanço do cacete, que os grupos não perceberam, não levam em conta e continuam com o rabo preso, preocupado ao que herdou do TBC e desse período anterior. Ou seja, a obra. O que nós vamos montar? Qual é a obra? A questão estética, a obra em si. A obra não existe em si, é isso que eu estou tentando demonstrar. Ela existe numa relação. E nessa relação, a forma de grupo tem um papel histórico que a gente não entendeu, não assume, não toca para frente, porque a gente continua se achando artista acima dessas condições concretas de vida. Eu sou artista, vou me preocupar com a estética, como se não está com o rabo preso no aluguel que tem que pagar e na organização grupo. Por que grupo e não empresa? Por que você não vai trabalhar na Globo, carinha? Porque a Globo não vai te contratar porque ela não dá conta, não é porque você não tem qualidade, é que ela não consegue absorver. E hoje isso, a Iracy costuma ter uma frase que eu acho que é perfeita. Ela diz que finalmente o mundo se curvou ao teatro brasileiro. Ou seja, mergulhou toda a população trabalhadora numa precariedade que a gente conhece desde sempre. Se a gente entender isso e entender o nosso lugar, provavelmente a gente vai ter uma força organizativa que a gente não tem, provavelmente as nossas obras vão ser muito mais potentes,
muito mais instigantes, e provavelmente a gente vai conseguir dialogar com esse passado de uma forma muito produtiva, que eu acho que hoje é pouco. Hoje a gente ainda continua com o cordão umbilical preso ao TBC e a gente não corta esse cordão. Só para você ter uma ideia, você falou do CPC. O CPC foi uma tentativa que mal começou, já foi esmagada. Então o TBC estava dando os primeiros passinhos, até esteticamente. E depois o Vianinha e a academia vão acabar com o TBC. A gente vai aprender nas escolas que o TBC era uma droga e vão falar isso com base até às vezes de uma forma academicamente terrível, porque vão pegar um manifesto e dizer, olha, isso é o TBC. Mentira, aquele manifesto não é o manifesto TBC, é um manifesto de 2, 3 pessoas que pretendiam colocar em discussão no TBC, mas nunca foi discutido. E eles, que eu saiba, eram inclusive minoria dentro do CPC. Então o CPC foi uma experiência que a gente, já que vocês estão resgatando o Arena, esse movimento nacional popular, essa luta contra a ditadura, essa estética, já rompendo com a forma dramática, em parte, porque ainda você tem conflito pessoal, você tem fábula, você tem personagens individuais com características psicológicas. A estrutura e a cena rompem um pouco com a forma dramática, mas ainda está bem preso à forma dramática. O CPC já tinha ido além disso, de forma muito precária esteticamente, mas já tinha avançado nessa forma estética. A gente precisa recuperar isso também. Então, sei lá, acho que eu falei pra cacete, né? Falei muito, mas é isso. Eu entendo que a estética não, e uma obra, ao contrário do que a gente aprende na escola, uma obra não se define em si, não fala por si mesma, ela só existe na relação. E aí é isso que eu pergunto para vocês: qual é a relação da obra que vocês estão pegando com os tempos de hoje, além da precariedade? Isso é evidente. E de certa forma, com o fascismo voltando também de novo à luta, mas nós vamos ficar na luta por liberdade democrática de novo. Não dá para avançar, não. Nós mesmos fomos para a porta do municipal pedir aí a Constituição, se não me engano, o artigo 5º, bandeira velha, né? Acho que a gente pode ir um pouco além disso. E o nosso Moreira, pegando aí toda, né? Você está trazendo um panorama mesmo, né? Na pergunta que eu te fiz sobre e a relação com o teatro de grupo também, né? A gente aqui no podcast, a primeira música do podcast é uma música que o Teatro Popular União e Olho Vivo gravou pra gente. O Teatro Popular União e Olho Vivo e o César Vieira é um dos grupos mais antigos do nosso país e que foram em busca, você falou de relação, né? Foram em busca de outro público, de outra relação da arte e outra forma de produção. Esse nosso podcast aqui, a gente separou trechos da entrevista do Otto que falassem sobre produção, porque a gente achou que ia dar um bom diálogo com você. A entrevista é uma entrevista de 3 horas, a gente dividiu a entrevista do Otto em vários podcasts. Então eu queria te perguntar qual a importância do Teatro Popular União e Olho Vivo na formação do grupo que você faz parte, que é o Grupo Engenho Teatral, que também rompeu e foi em busca de outros públicos. Queria que você falasse um pouco, já entrando um pouco no Engenho, mas qual a importância do Olho Vivo e do César Vieira na história do Engenho? Bom, eu vi praticamente desde o comecinho, né, a União Olho Vivo. E acompanhei durante quase um ano o espetáculo deles, o Rei Momo, na periferia. Na época, primeira metade dos anos 70, além do União Olho Vivo, o núcleo independente se instala em São Miguel Paulista.
O núcleo independente é o núcleo 2 do Teatro de Arena, que fez o Teatro Jornal, que fez a América Latina, enfim, e que depois saiu do Arena, por toda a questão da repressão, e ainda chegou a fazer espetáculo com eu e os nomes, no Teatro São Pedro, o Maurício Segal e a Beatriz Segal, que eram produtores também de esquerda, extremamente avançados, e aí o núcleo independente rompe com o circuito e vai para a Zona Leste. Celso Frateschi, Maia, Denise e tal. Em Osasco existia o núcleo Expressão. O TTT, Truques, Traquejos de Teatro, depois de perambular pela periferia, acaba se instalando no Ipiranga. O Galo de Briga acaba trabalhando com o Sindicato dos Bancários, fazendo intervenções ao meio-dia nas ruas centrais de São Paulo, onde era o grosso dos bancos. Ou seja, havia um movimento fora do circuito tradicional muito grande, e esse movimento chegou a se reunir, ter encontros para discutir essa experiência. Eu participei disso, eu vivi isso de perto. Aliás, num livro do União Olho Vivo, quando ele cita um encontro, ele vai dizer que o Centro Acadêmico Lupe Cotrim estava presente. O Centro Acadêmico Lupe Cotrim era eu, no caso, naquele momento. Então, eu diria que eles são meio pai da gente. A gente é cria disso. O engenho é cria disso. Mas é óbvio que o engenho é cria disso anos depois, e aproveitando essas experiências todas. E aí, por conta disso, a gente tenta não se repetir, né? Mas a gente bebeu nessas águas. Agora, só para estabelecer diferenças, por exemplo, o engenho não usa o termo popular. A gente não trabalha com essa categoria, que é extremamente problemática. Agora, o União Olho Vivo, a meu ver, dá conta disso da maneira deles. De que forma? Primeiro, quem faz são trabalhadores comuns e não artistas profissionais. Para quem? Para um público também de trabalhadores que não frequenta teatro. Com que obra? Uma obra que pega experiências das lutas populares do Brasil, das lutas do povão, da classe trabalhadora no Brasil, e encena, usa como recurso de linguagem para encenar esses materiais, esses conteúdos, aquilo que ele reconhece como cultura popular e que muitas vezes vira folclore. Então vai pegar o Bumba Meu Boi, vai pegar a linguagem do circo, vai pegar esses recursos de cultura popular para encenar lutas populares feitas por trabalhadores para um público de trabalhadores. Percebe que eles dão conta da questão do popular, da maneira deles, nos 3 pontos: na forma de produção, na obra, no público. O engenho não chegou a tanto. Pelo contrário, a gente optou por trabalhar com profissionais, só para dar um exemplo. E é óbvio que isso também não nasceu agora. O que é o Teatro Livre do Antoine lá no século XIX e que se espalha pela Europa inteira? A gente tem uma história que vai muito mais longe, né? E o Teatro Livre não foi pouca coisa não, gente. Volksbühne, nos anos 20 do século XX, na Alemanha, chegou a ter 150 mil operários bancando aquela porra lá. Piscator não fez teatrinho sem ter um clube de sócios desse tamanho. A gente não tem nem 10 parceiros para nos bancar. Eu estou falando em mais de 100 mil pessoas bancando. E a coisa era tão importante, a gente fala nos clássicos, o Ibsen com Casa de Bonecas, que eu saiba, foi censurado na Europa inteira. Casa de Bonecas só foi levado à cena pela primeira vez por conta de um teatro livre alemão, de trabalhadores, que por ser um clube fechado, não tinha censura, falou, vem cá que a gente monta. Essa história toda a gente perdeu, a gente aprende outra. E aprende centrado na obra. A gente desvincula a obra disso tudo que eu estou falando, o que é uma falha terrível da nossa parte, e que nos esfrangalha, e nos desestrutura e nos desorganiza. Eu não sei se eu falei do União Olho Vivo e do Engenho, mas eu acho que sim. Moreira, já que começou, né, a entrar um pouco no Engenho, bom, sempre me chama muita atenção, né? Vocês construíram um teatro, e quando falam teatro, é um teatro mesmo, assim, e vocês levavam esse teatro para as periferias,
e ficavam meses lá com esse teatro, depois passavam outros anos em outros bairros. É uma loucura, né? Pensando assim, é uma utopia concretizada mesmo, assim, porque é inacreditável o que vocês fizeram. E aí eu queria que você contasse um pouco essa história da construção desse teatro, falar um pouco do grupo, mas queria perguntar para a Iracy, para ela contar para a gente aqui, se ela fosse definir o que é o engenho. O que é, Iracy, para você o engenho teatral? Que pergunta difícil, Rogério. É sempre muito difícil você fazer uma definição de uma coisa, mas o engenho teatral... Você está perguntando para mim o que é o engenho ou o que é o engenho na minha vida? Porque são coisas diferentes, embora... O que você quiser responder. Não, é que assim, para mim, para o Moreira é claramente um projeto de vida, né? A gente está envolvido com isso no grupo há 41 anos. E lá no engenho enquanto teatro há 20, não sei mais quanto, 27. Mas é uma tentativa nossa, foi a forma que a gente encontrou de tentar ir ao encontro de um público e de uma forma de fazer teatro que fosse diferente daquilo que a gente estava experimentando nos teatros normais do Bexiga, naquele momento, que era início dos anos 90, e que não nos satisfazia. 90. No Bexiga. Você diz no engenho. Quando a gente partiu para construir o engenho. E que não nos satisfazia em vários sentidos. Nesse sentido do contato com o público era um deles, mas também não era só isso. Tinha a ver, por exemplo, com a dependência da mídia para a divulgação do espetáculo, que a gente sentia que a divulgação dependia muito mais dos contatos que você tinha na mídia e da intermediação, digamos, dos jornais, dos críticos, do que de um contato com o público propriamente dito. Então a gente queria sair um pouco desses caminhos que a gente achava que estavam muito viciados já naquele momento, e a gente foi atrás disso. Então foi a nossa forma de tentar fazer um teatro que a gente acreditava e de tentar um contato com o nosso público que não passasse por esses caminhos. Acho que é isso. Moreira, conta um pouco pra gente sobre essa loucura aí da construção desse teatro, como surgiu isso, como trazer um pouco, porque eu sinto que a gente está precisando disso, sabe? De pensamentos. Se você for pensar, se você for botar na ponta do lápis quanto custa, o trabalho, um teatro que para levar para outro lugar são carretas que precisam levar, você não vai fazer, é só, e eu acho que a gente está precisando no momento atual de ideias e de sonhos, então o que foi isso, sabe? Como isso se realizou, como foi possível construir um teatro e levar para os lugares, assim... Primeiro isso, se a gente for fazer conta na ponta do lápis e ser objetivo, a gente não estreia espetáculo nenhum, porque a matemática e a racionalidade vai dizer pra gente, cara, não vai dar certo. Eu costumo dizer, inclusive até hoje, que o engenho teatral porque o engenho teatral não é só o teatro, junto com o teatro vai um projeto que envolve, por exemplo, pra gente mexer na plateia é mexer no palco. Isso já contesta a chamada obra de arte universal. Tem várias outras coisas, a mídia, como ele assim falou, tal. Mas vamos lá. Então esse projeto, como eu disse anteriormente, por conta das experiências do União Olho Vivo e de outros grupos, por conta da história do teatro, que remonta ao século XIX, por uma série de coisas, sempre fez parte do engenho, que na época, quando surgiu, se chamava Poena. A gente sempre pensava em ir de encontro a esse público. O que se colocou também para a gente nesse contexto foi assim: se a gente não tiver o controle do nosso meio de produção, da nossa casa, a gente vai ficar na dependência de terceiros eternamente. Então, ter um teatro próprio era fundamental, era de certa forma não depender de terceiros. Por exemplo, onde eu vou ensaiar? Dependo.
Eu estreio quando, em que condições? Não dependo. Está na minha mão, não está na mão de outros. E essa questão do controle da forma de produção se colocou muito nos anos 90, já com mesmo o Redemoinho, por exemplo, inicialmente era um movimento nacional de grupos que tinham sede própria. Essa questão era fundamental. Então não é que o Engenho pensou sozinho e faz parte de um contexto histórico. A gente é uma peça a mais nesse sonho de ter um espaço próprio, nesse sonho de não depender da mídia, nesse sonho de dialogar com um público que no fundo é quem trabalha e quem produz as riquezas do país e que é quem pode mudar a história. E conversando com ele, a gente vê o que tem que fazer no palco com isso. Então, para a gente era claro que a gente ia partir para experiências. Quando eu falo que a gente não se considera fazendo um teatro popular, em parte tem a ver com isso. A gente não está em busca de um teatro popular, a gente não está em busca de um modelo ou de uma poética revolucionária. A gente reconhece estar condenado a fazer experiências, e ponto. E também nisso não estou inventando, porque o Brecht falava a mesma coisa, tá? Então, a gente, para fazer isso tudo, tinha que ter o nosso espaço. Naquela época, não tinha Casa de Cultura, não tinha CEL, não tinha SESC na periferia. Você não tinha onde a gente ia. A gente foi se apresentar na periferia antes de ter o Engenho, era sempre muito precário. E uma vez aqui, outra, sei lá, um ano depois, não tinha continuidade. Então, para ter continuidade, para estar lá, para fazer disso uma experiência concreta, você precisa ter, no caso, o Engenho, e a gente partiu dessa premissa de ser um teatro móvel. E partiu dessa premissa, que é outra coisa que eu falo sempre, que o Engenho é anacrônico, porque para existir um projeto como Engenho Teatral, eu teria que ter um movimento popular, um movimento da classe trabalhadora muito forte, como o Piscato e, de certa forma, o Brecht tiveram. O Brecht chegou a ter um Estado por trás dele, né, que deu um teatro, um bancou e etc. E a gente não tem. Então é anacrônico nesse sentido, a gente faz sem ter chão. De certa forma, para definir isso, é uma possibilidade, tá? A gente não deixa de ser um resíduo daqueles sonhos desse teatro todo que a gente falou e que eu disse que está morrendo, ou já morreu, um cadáver, em certo sentido, né, o TBC. É um resíduo, como eu falo, dessas experiências anteriores, que remonta ao Teatro Federal dos Estados Unidos, Brecht, Piscato, Teatro Livre, os Camboa 4, é um resíduo do CPC, é um resíduo das vanguardas estéticas do início do século XX. A gente pode considerar assim, tá, nós somos uma mera questão residual, nós não estamos apontando para o futuro, mas infelizmente ainda estamos com o rabo preso no passado. Quando eu estou usando a característica residual emergente, tal, são categorias de análise propostas pelo Raymond Williams, tá? Eu também não estou tirando isso da minha cabeça. Mas, de qualquer forma, residual, emergente, seja o que for, para realizar esse projeto, tinha que ter o teatro, tinha que ir para a periferia e tinha que sondar essa periferia, daí ser móvel. E tinha que ter vínculos. Então, a gente foi e bateu na porta do PT. E nada. O PT não era exatamente o que é hoje, já estava a caminho de, né? Eu e Iraci, particularmente, naquela época já sabíamos que o PT já era, mas ainda assim, vamos junto. A gente bateu na porta da CUT. Eu sou fundador da CUT, eu era dirigente sindical na época. Fundei a CUT. Bati na porta da UNE, da UBS, da UMES, nada. Fomos para a Comissão Estadual de Teatro para ver se ela abria as portas da Secretaria de Cultura, mesmo sabendo que era praticamente impossível. Eu também já tinha sido membro da Comissão Estadual de Teatro, tá? O Alberto Guzic, na época, fez um puta de um relatório para a comissão, assim, botando a gente nas alturas, porque o projeto que a gente tinha na época, entre outras coisas, a gente mapeou a cidade de São Paulo com base nas pesquisas do IBGE, a gente montou uma puta tabela, a gente mapeou bairro a bairro, região a região, a faixa etária da população, nível escolar, rendimento,
onde tinha escola, onde não tinha, porque se eu falar eu quero dialogar, digamos, com os jovens do ensino médio, e chego ali naquele bairro, e aquele bairro não tem escola pública de ensino médio, ou seja, a gente tinha todos esses cruzamentos, além de um monte de outra coisa. Então o Buzik botou a gente nas alturas. Deu alguma coisa? Nada. Quando a Erundina ganha em São Paulo, a Marilena Chauí assume, é óbvio que eu conhecia as pessoas que estavam lá, inclusive Marilena Chauí, mas você não vai querer usar dessas coisas. Aí eu lembro, quando a Erundina assumiu, que eu chamei esse pessoal da velha guarda de teatro de bairros, de teatro de periferia dos anos 70. A gente fez uma reunião. E o que eu coloquei na reunião na época foi, não estou nem falando do engenho teatral, portanto, tá? Só estou estabelecendo links para mostrar que o engenho não é uma coisa isolada, não caiu do céu. Estava vinculado a um bando de outras coisas. O que eu meio pensava na época é assim, galera, quem teve experiência de trabalho em periferia, eu mesmo já tinha dirigido também, eu tive uma experiência de trabalhar junto com a igreja na divisa de São Paulo, com Diadema, durante mais de ano, com um grupo de teatro jovens, com movimento de mães, com comunidade eclesial de base, essas coisas todas também faziam parte da minha formação, tá? Então eu propus, gente, se nós não formos dar uma mão na Secretaria de Cultura, quem é que vai fazer isso? Quem é que carrega essa experiência? Somos nós. Ninguém topou. Estava todo mundo muito envolvido com a própria sobrevivência. E aí, o máximo que eu consegui fazer, para também não querer ficar enchendo o saco, porque eu não queria ser funcionário da Secretaria, foi chegar para os amigos que eu conhecia e falar, olha, o meu grupo tem esse projeto, se vocês acharem que ajuda, está aí. Na verdade, o projeto foi jogado na gaveta, os amigos, na verdade, eram amigos da onça, e a Lélia Branco foi quem desenterrou esse projeto numa gaveta, fez um puta parecer para Marilena Chauí. Um dia eu estou em casa e recebo uma carta da secretaria da Marilena convidando a gente para uma reunião. Aí a gente chega na reunião, ela chamou todo o staff da secretaria, porque tinha sido alertada pela Lélia, foi ler o nosso projeto e falou, não, a secretaria tem que fazer, porque se a secretaria do PT não fizer isso, é um absurdo, nós temos que fazer, nós vamos fazer. E ela tentou, e ela não conseguiu. Na verdade, o chefe de gabinete dela boicotou bastante. Mas, enfim, a Marilena tentou e não conseguiu. A secretária municipal de Cultura tentou, abraçou o projeto, e a burocracia não deixou. Aí a gente falou, bom, não tem mais para onde, né? Percorremos as organizações, percorremos o que a gente pôde percorrer de governo, é nós. Aí, basicamente, minha irmã e meu cunhado bancaram, a gente ficou com uma dívida que só conseguiu liquidar em 10, 15 anos, nem lembro mais quando que a gente liquidou essa dívida. E mesmo quando a gente foi construir o engenho, aí é o seguinte também, por que sai e por que a gente consegue? O projeto todo é meu. Eu passei quase um ano desenhando tudo, esse piso, formato de cadeira, rede elétrica, rede hidráulica, o cacete, porque se você for dar para engenheiros, você vai gastar uma nota e eles não entendem de teatro. O primeiro projeto, inclusive, era um pouco mais completo do que esse, porque ele permitia uma variação cênica que a gente não tem, palco italiano, arena completa, arena de 3 faces e tal, mas não dava, era muita grana. Então a gente acabou se limitando a uma arena de 3 faces, fixa, que foi que em tese o dinheiro deu. E mesmo assim, na hora de construir, faltava, não dava. Faltavam coisas fundamentais, banheiro, as coisas do entorno, os cambal. E aí? Aí teve gente no grupo, não dá, não vamos fazer. Eu falei, peraí, mas tudo que a gente fez na vida não dá, a gente fez. Vamos fazer, dane-se, no caminho a gente dá um jeito. O jeito, assim, no concreto foi assim, a inflação era louca. Eu vou encerrar, eu sei que tem um bando de coisa aqui escrita, eu não estou lendo, senão eu perco o raciocínio, tá, gente? E, Rogério, me corta, porque eu falo pelos cotovelos. Mas voltando, a inflação era louca, tinha um contrato com quem estava construindo, ele tinha prazos para entregar e tinha multa. Ele não entregou nos prazos, atrasou barbaridade, a tal ponto que a multa dele era maior do que 40% dos custos do projeto, que é o que a gente devia. A gente tinha pago 60%, devia 40%, mas a multa dele era muito maior.
Então, ao invés dele nos pagar o que devia, a gente perdoou a dívida dele, ele perdoou os 40% que faltava, e com esses 40%, precariamente, a gente fez o que faltava. E foi quebrando a cara, daí para frente foi só quebrar a cara. Acho que eu contei a história. Aí você falou carreta, só para dar uma ideia, cada mudança do teatro implicava em 10 caminhões. Aí imagina o Moreira no meio de uma praça com 10 caminhões, 40 carregadores, cada caminhão com 4 carregadores, querendo botar tudo num caminhão e ele vai embora. E eu tendo que falar que não era assim, porque se aqueles parafusos da estrutura somem, eu não consigo montar. Então, cada coisa tem que estar no seu devido lugar, na hora de carregar, na hora de descarregar. Então tem uma estratégia de barracas de 20 metros de comprimento montada para receber o material. Já cada saco, cada caixa, cada coisa tem que estar no seu devido lugar. 10 caminhões, 2 carretas, feito transporte, entravam de 8 a 10 peões para montar a estrutura metálica, com munk, que são esses guindastes de caminhão, um dia inteiro ou 2 para botar a estrutura em pé. Aí entrava outra empresa com mais uns 8, 10 peões para botar a cobertura, que no caso era de lona. Depois saía essa equipe, entrava outra equipe contratada para montar a parte interna, rede elétrica, água, pio. O piso levava mais de uma semana para montar, porque era uma estrutura complicadíssima. Às vezes a gente estava em terreno que tinha desnível de mais de 80 centímetros, quase 1 metro de altura, e a gente não tinha que montar ali mesmo, com esse desnível, e o palco não pode ficar com 80 centímetros de desnível, enfim. Então era uma loucura, levava 1 mês para desmontar, transportar e montar o teatro. E eu ficava louquinho da Silva, porque era a única pessoa que sabia cada detalhe, cada parafuso daquilo tudo. Então eu me preparava para passar 1 mês enlouquecido. Que maravilha, Moreira. É muito inspirador, assim. E hoje o teatro, né, ele fica ali ao lado do metrô Belém, né? Qual que é o nome do parque ali? Não, metrô Carrão. Metrô Carrão, desculpa. Porque foi uma experiência da gente em 95. A gente passou em 95 por lá e aprendeu uma coisa. A Zona Leste, que é a maior de São Paulo, eu costumo dizer, se eu for para São Mateus, eu não dialogo com o povo de Cangaíba. Mas ali, Radial Leste, Aricanduva ali perto, terminal de ônibus, metrô, estação ferroviária, tudo naquele ponto, eu dialogo com a Zona Leste inteira. Isso a gente aprendeu em 95, quando ficou 1 ano e meio naquele local. Legal. E Moreira, Iraci, a gente está chegando meio ao fim aqui. A gente vai só fazer uma última pergunta. Na verdade, uma para você, Moreira, e uma para Iraci. Para você, Moreira, essa questão do anacrônico que você falou é uma coisa que me pega bastante. Eu faço parte agora há 3 anos do Olho Vivo, né? Estou lá com o César Vieira e tudo. Meus grandes mestres, você é um mestre meu, o César, o Ilo, e me pega muito porque são projetos de vida e de grupo tão potentes e tão avançados que a impressão que eu fico é que a sociedade precisaria ter se transformado junto com esses grupos. E quando você fala de anacrônico, me vem isso. Às vezes eu sinto que as pessoas às vezes olham o Olho Vivo ou olhavam o Ilo num lugar assim meio descompassado, porque é tão libertário e está buscando uma coisa tão avançada que precisaria que nesses 50 anos de existência, 40, a sociedade tivesse transformado junto. Porque senão fica sem um murro em ponta de faca, como diz o Boal, né? Então eu queria uma última pergunta para você. Se naquela época que tinha tanta coisa, né? Tinha os sonhos revolucionários, tinha os sindicatos mais fortes, tinha outras coisas tão... foi tão difícil. Hoje, o que você me pergunta, sempre que eu te encontro, você fala assim, qual é a luz? Qual é a luz? Achou a saída? Você fala assim, achou a saída? Então, um pouco isso, o que é como transitar hoje para que a gente não olhe projetos tão avançados como anacrônicos e como se tivesse sempre descompassado diante do que os grupos propõem? Pergunta para você, não para mim, pô.
a gente continua tentando, experimentando. Mas a gente sabe que nós não somos o sujeito dessa história, nós somos muito mais objetos dessa história. E dependem, eu costumo dizer, dependem muito mais do outro de nós. Ou seja, o outro de nós são aqueles trabalhadores que produzem as riquezas. Quando você fala do fomento, por exemplo, a prefeitura não gera riqueza, a empresa não gera riqueza. Isso até a economia política liberal clássica sabe disso. O que gera riqueza é trabalho. Só que numa economia capitalista, a riqueza é mensurada por dinheiro, pelo valor econômico. A gente não gera nenhum valor econômico. O dinheiro que a gente recebe do fomento, eu vejo os companheiros dizendo, não, eu estou recebendo pelo meu trabalho. Eu falo, pelo teu trabalho o cacete, você não está gerando um centavo econômico. Como é que você está dizendo que você está pegando esse cachê pelo teu trabalho? O teu trabalho não produziu nada economicamente, quer dizer, alguém produziu. É a esse alguém que a gente deve falar em sim, porque é esse alguém que está nos pagando. Não somos nós. E é esse alguém que tem o poder de virar a história. A gente vai junto, ajuda e faz parte. Não somos tão passivos assim, não somos tão objetos assim. Mas o nosso papel é muito menor, né? Vamos abaixar a bola. Essa coisa da gente achar que a gente é artista, a gente é o máximo, a gente está acima da empregada doméstica, a gente está acima do motorista de ônibus, que nós é foda, porque nossa arte, o escambau, né? Nós não significamos porra nenhuma. Vamos enfiar a viola no saco e vamos fazer a nossa parte. Eu continuo, quando você me pergunta o que você está fazendo, eu falo sonhando. Continuo sonhando. É isso. Que legal. Iraci, você assistiu o Grito, né? O Moreira comentou no início, assistiu 5 vezes. Fala um pouco, lembranças, coisas, como é que... Era muito forte, né? Naquele momento, o Grito... Eu achei interessante até o Otton falar isso, porque era realmente uma coisa muito forte. Isso foi em 74, eu tinha 20 anos, estava na faculdade, né? Era estudante, ele tem razão, tinha muito estudante na plateia. E era uma coisa que... não sei, significava muita coisa ao mesmo tempo, eu acho. Emocionalmente e objetivamente. Tinha tudo a ver com a situação que a gente estava vivendo no país. E para mim, que era uma pessoa que queria fazer teatro, também como era um espetáculo que no fundo também falava sobre o teatro e usava o teatro como forma de falar do resto. Enfim, era muito emocionante de verdade. Eu voltava toda semana no meu Teatro Aliança Francesa e assisti 5 vezes. Mas é isso. E você, Iraci, que é uma cantora incrível, você lembra a música central, não, da peça? É claro que eu lembro, né? Canta aí o trechinho pra gente, vai, tá arrasa. Não, pelo amor. Assim... Para no fim de um escuro corredor, papel jornal fazendo às vezes de vidraça, quarto ruim que só tem cheiro de bolor. Eu vivo assim em cada esquina, uma ameaça. Tá bom? Quem quiser, não tem isso? Isso é o refrão. Quem souber de alguma coisa, venha logo me avisar. Sei que há um céu sobre essa chuva e um grito parado no ar. Ai, que lindo, gente. Então, vamos encerrar aqui, né? A gente está muito feliz de ter vocês dois aqui. A gente tem um prazer, assim, uma honra, uma admiração por vocês muito grande e que a gente possa seguir juntos na trajetória toda aí de vida e de teatro. Então a gente está bem feliz, emocionados aqui e é isso aí. Muito obrigado. Foi o senhor que trouxe? Como foi? Milhares eu perdi assim. Eles saem vivos, esperançosos, sorridentes, certos e retornam calados,
lívidos. Olha para ela. Foi tão de repente que o sorriso nem se apagou de todo. Milhares eu perdi assim. Por isso não prego o olho. Estou sempre de vigília. A sopa sempre quente no fogo. Quando chegam a retornar, riem de mim e do meu cuidado, afoitos e belos em sua sede de vida. Enterrei-os em floridos campos. De outros nem os corpos reavi. Só a lembrança e as lágrimas da terrível inconformista que sou. Porque, meu senhor, não aceito, não aceitarei nunca. E viverei até o dia em que retornem todos e façam a maior algazarra e comam toda a minha sopa, todas as minhas uvas e figos, risquem o chão com suas danças e encham a noite com seus amores cheios de suspiros, até o dia em que seu riso comande o nascer do dia. Então irei eu para um campo florido, sorridente e em paz. Até lá ficarei para queimar os sisudos e os falsos justiceiros com o meu ódio. Vai, filho. Te espero com a sopa no fogo. Bom, gente, a gente está aqui hoje com o César Vieira e a Graciela Rodrigues, do Teatro Popular União e Olho Vivo, que é o grupo mais importante, mais antigo do Brasil e da nossa querida América do Sul. E é uma honra muito grande ter vocês aqui com a gente. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre teatro, sobre o teatro popular, sobre a história do grupo. Então, queria agradecer em nome do Teatro do Osso a presença de vocês aqui hoje no nosso podcast. Bem-vindos. César. Obrigada. Ô César, eu sei que você já preparou aí algumas coisinhas para falar para a gente. Conta um pouco para a gente aí sobre o Teatro Popular União e Olho Vivo. Tentar contar em poucas linhas a história do grupo do Teatro Popular União e Olho Vivo, que completou 55 anos de vida agora em fevereiro último, né? É um grupo que nasceu na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, numa época terrível que o Brasil estava vivendo, semelhante à de hoje, a que nós estamos vivendo, muito parecida com a de hoje, e um grupo de estudantes do Largo de São Francisco foi me procurar querendo um texto para eles escreverem. Queria um texto político, um texto que falasse sobre a nossa realidade dentro das possibilidades que a censura nos permitia, né? Porque na época era uma coisa terrível. Você redigia um texto, escrevia um texto, tinha que mandar esse texto para censura em Brasília. Lá aconteciam os boçais, que eram os jogadores de futebol, não um jogador de futebol categoria, mas naquele caso um jogador de futebol agressivo, também foi chuto, e a gente, conversando com ele, chegou à conclusão que se poderia tentar fazer uma história sobre o Euclides da Cunha. Depois a gente mudou e passou para escrever sobre os sertões propriamente dito, né? Então o Teatro do 11 acerta com o Rente, né, o pessoal do Evangelho segundo Zebedeu, consegue algumas verbas para tentar fazer isso e passa a ensaiar com direção do Silnei Siqueira o Evangelho segundo Zebedeu, que estava sucedendo ao Morte e Vida Severina em Nancy, no Sindicato de Nancy, e lá começamos o trabalho no circo, que a gente conseguiu, um circo meio no Ibirapuera, e ali ficamos até ir para Nancy, financiados, por incrível que pareça, em parte pelo editatorial em moda, né? Esse espetáculo que foi montado num circo foi para Nancy, várias peripécias aqui com a censura, foi para Nancy, se apresentou a Nancy, voltou para o Brasil, e aqui foi
um grande sucesso também. E já começando o próprio grupo se questionar o que ele estava fazendo com as suas apresentações. Era um grupo que não é que não ambicionasse. Também achava bacana ser ator profissional, mas dentro do que existia no Brasil, era absolutamente inviável você escrever um texto e mandar para a censura. A censura, quando recebia o transplante, o nome de um dos textos que a gente mandou, a gente enviava esse material para a censura. Lá tinham vários censores, inclusive o Coelho, que era um censão bom, tinha um cara que era considerado bom. Não cortando muito, né? E a gente conseguiu, então, fazer esse texto, mandar para Brasília. Brasília devolveu o texto com cortes, com muito corte. Nós nos reunimos, discutimos noites a fim, chamamos pessoal de outras áreas, de música, de pintura e tal, colaborando com a gente. Em momentos a gente até colocava alguns textos mais agressivos dentro da peça, justamente para serem cortados, e eles teriam a veleidade de estarem montando um espetáculo furando a censura. Assim nasceu o Teatro União no Olho Vivo, e teve uma série de discussões como é que nós estamos fazendo espetáculo convencional, com todo o respeito, etc. Mas um espetáculo que já trazia no bojo de ser toda uma criatividade de elementos populares, que quando a gente passava pelos bairros populares, eles se agregam a gente e vêm para cá. Hoje nós temos, por exemplo, em Verdadeiro Milagre, 4 ou 5 pessoas do grupo que estão lá há 30 anos. 30 anos, 40 anos, estamos em 55 anos, temos 4 ou 5, 30, 40 anos, e sempre com uma garra de falar Brasil, dizer Brasil, e mostrar que se pode fazer alguma coisa dentro da censura. E nós fomos fazer muita coisa dentro da censura, até que aconteceu o inevitável, né, num espetáculo nosso na Vila Santa Catarina, aqui perto. Na saída do espetáculo, 5, 6 elementos do grupo foram detidos, ficamos presos por 60, 70 dias, material do cenário, figurino foi todo quebrado, mas a gente conseguiu furar e fazer mais espetáculos em bairro, já pensando no que seria o próximo espetáculo. A crítica recebeu o Evangelho segundo Zebedeu muito bem, né? Recebeu muito bem, isso nos ajudou bastante, né? E a gente continuou a trajetória já buscando um novo texto. E esse novo texto, então, foi votado, foi discutido por todo o grupo, tinham 60 elementos na época. Nós viajamos para a Polônia, por exemplo, nós viajamos com 80 pessoas, era uma verdadeira dificuldade de conseguir manuseio para transporte, para isso, para aquilo, fazendo espetáculo em Varsóvia, ninguém falava polonês, né? E conseguindo muita coisa. E entre esse público que estava na Polônia, tinha um padre, que acho que já era cardeal, que foi assistir várias vezes a nossa peça, mesmo porque esse padre era autor de teatro, e ator e trabalhador de teatro. Esse cara, por uma série de fatores, veio a ser Papa João Paulo XXII. João Paulo II. E passamos a sentir o que se poderia fazer avançando com isso. O Raimundo foi mandado para a censura, voltou com cortes, né? E a gente discutiu muito o porquê do Raimundo. Era uma época de plena ditadura e a gente faz um espetáculo que era uma eleição para a escolha de Raimundo. O espetáculo nosso ia ao bairro, se apresentava no bairro, e depois as escolas de samba que compunham esse grupo se apresentavam no bairro, e ao final do espetáculo o público era brindado com pequenos cartões dourados e que tinha o nome dos atores e dos personagens da peça, né? E do outro lado, o espelho. Quem é o palhaço, não é isso? Esse tinha um bilhetinho nosso, tinha escrito, tinha primeiro um palhaço desenhado, um palhaço bonitinho, está muito bem feito e tal, e foi levado para se apresentar nos bairros. Houve votação, houve discussão, de novo o pessoal foi detido, mas deu uma continuidade na coisa e está aí até hoje, né? Hoje nós estamos completando com um espetáculo que se chama Bom Retiro, Meu Amor, ópera samba, que nós estamos ensaiando, já estamos apresentando o espetáculo já
indo para os bairros e tal, quando veio, infelizmente, essa pandemia maldita, né, que a gente espera que vá embora longe. Se não for embora longe, nós vamos discutir o pessoal que faz teatro amador, o pessoal que faz teatro profissional, o pessoal que vive pela arte, ama a arte e consegue fazer que isso funcione. E assim eu vivo partir para a segunda etapa, que eu acho que eu vou deixar para quem vai falar, o Rogério é que sabe, para não ficar me estendendo em toda a história do grupo, que é muito grande, né? São 55 anos. Vocês queriam falar alguma coisa para... Ô César, que bacana, né? É muita história desse grupo mesmo, assim, e eu tenho a honra de estar fazendo parte dessa história também, e eu sempre te agradeço mesmo pelo convite para dirigir com você o Bom Retiro, Meu Amor, o último espetáculo, que para mim é uma coroação, assim, poder estar convivendo com vocês, com esse grupo tão libertário, né? O TOV, eu acho que é um grupo onde a liberdade é exercida de uma maneira maravilhosa. Ô Graciela, conta pra gente um pouco sobre a sua entrada no... Só complementar. Oi, César. Para não perder o fio da meia. Pode falar, vai lá. Eu fui advogado, sou advogado, mas fui advogado de presos políticos e perseguidos políticos. Durante 23 anos eu participei assim. Assim sendo, também fiz a Escola de Arte Dramática, onde uma pessoa que é muito importante na minha vida, né, chamado Augusto Pinto Boal, né, que ficou detido em Buenos Aires, não podia sair porque o governo não dava o passaporte para ele ficou detido lá. E numa dessas conversas, quando ele conseguia vir à noite aqui, às vezes, passar uma noite aqui com a gente, estando fugido da censura lá que funcionava, a gente conseguia mostrar o que se poderia fazer em continuidade a esse trabalho. Eu fui do Boal, depois ele foi meu professor na Escola de Arte Dramática, e eu tive a oportunidade de ganhar uma ação, uma mandado de segurança, liberando o passaporte dele em plena dura. Em seguida, isso, mais de 600 pessoas que estavam no Brasil inteiro foram buscar a nossa participação com a questão do seu passaporte. Só queria fazer esse interregno para não esquecer de falar de Augusto Boal, que é uma pessoa maravilhosa, preso durante 2 anos e meio, apanhou paca, né? Mas deu também um subsídio muito grande para o nosso trabalho. Sem dúvida, sem o Boal, tem outras pessoas mais, o Clóvis Garcia e outras pessoas maravilhosas, é chegado ao ponto que ele quer, uma estética a serviço da ética, ou uma ética a serviço da estética. Obrigadão, família. Que bacana, César. Isso, então, bom, o Tarif... Isso, pode falar, Gra, sobre a sua entrada no grupo, então, como é que se dá a sua trajetória também. Então, o César do Boal, eu acho assim que o Boal é uma pessoa muito importante para a gente. Lembro bem que quando vinha para São Paulo, ele sempre telefonava e jantava junto e conversava e falava muito com a gente, mesmo eu que entrei depois, né? Quando eu entrei em 1990, eu entrei no grupo e o Boal estava exilado, tinha voltado, fazia pouco tempo. Não, o Boal já tinha voltado. E desde aquela época a gente sempre se encontrou com ele. É uma pessoa assim encantadora, inesquecível, né? E realmente acho que é muito importante o César fazer essa homenagem a ele. Eu agradeço a presença, o convite de vocês, e estar aqui presente com o César é uma honra, de estar falando sobre o Olho Vivo. Para mim, assim, é vida, é a vida, eu dedico assim minha arte ao Olho Vivo, que eu percebi que a arte não pode estar desligada da vida, né?
E isso é uma coisa assim que vem desde os gregos, né? Que os gregos, né, achavam que o teatro, né, era o local de encontro, de celebração. Vamos dizer, a festa começou com a festa de Dionísio, né? Para nós o teatro, no Olho Vivo, para nós todos, inclusive todos que entram, sentem essa emoção, essa conexão com a vida, com a vontade de fazer, com a vontade de mudar alguma coisa, de se comunicar e se encontrar com o público. Para nós, o debate é um dos momentos mais importantes da apresentação. Por quê? Porque a gente prepara um texto, a gente faz uma montagem, a gente se encontra com o público e nesse momento o público começa a entrar na história, a perceber a nossa história, a nossa intervenção, vamos dizer, que fala da vida, fala do preconceito, da nossa vida contemporânea, da situação contemporânea, citando situações da história do Brasil, sempre com o nosso assunto é a história do Brasil, só que trazida para o hoje. Então, quando a gente faz o debate, é nesse momento que a gente percebe que o público se torna protagonista e começa a contar a sua própria história ali nos debates. Muitas vezes a gente grava. Então, é esse o momento do grande momento do Olho Vivo, não é só a apresentação, mas tudo o que envolve o encontro, o conectar, a conexão com todos que naquele momento estão presentes, os atores, o público. Isso para a gente é a grande alegria que a gente tem, e o continuar fazendo e atuando e construindo esse trabalho é em função desse encontro, da importância que a gente dá ao encontro. E a gente percebe isso através do Nery Ney Moreira. Quando eu entrei, estava no Lúcia também. E aí entrou o Oswaldo Ribeiro. O Oswaldo Ribeiro entrou depois de mim, né? E fomos ficando e construindo isso aí. E tanto faz na rua, na praça, na escola, no campo de futebol, qualquer lugar para nós é o cenário, é o encontro, né? Tudo que está ali naquele momento faz parte da cena. Assim como o teatro, né, grego, que a cena é o teatro onde se vê o momento de encontro, para nós também continua sendo isso, e é isso. É a arena onde discutem a cidade, um problema contemporâneo. É aí que eu acho que o Olho Vivo se torna universal, quando o problema de todos nós, da cidade e para fora, e aí se manifestando e se colocando como protagonista. É mais ou menos isso, né? E agradeço o convite, né? Porque as mulheres agora estão estão começando a entrar na cena, né? Haja visto a Erondina, que tinha ficado meia, vamos dizer, de lado, né? E na última hora lá na eleição, o que aconteceu? A Erondina, o Boulos ficou doente, a Erondina continuou. Isso é lindíssimo de ver, né? E então é isso, a importância da mulher na história. Eu acho que não pode, a gente tem que daqui para frente continuar cada vez mais. A gente tem, né, o Nery Ney, que está com o César e com vocês desde o início, o Oswaldo, que veio da camada popular, e são figuras muito importantes. E a gente estava falando das mulheres, né, tem você no grupo há tanto tempo,
e para você falar um pouco da Lúcia, que eu lembro da Lúcia que ela na Câmara de Vereadores de São Paulo cantando o hino nacional com o grupo, ela sempre canta o hino nacional de uma forma tão linda. Você falasse um pouco da Lúcia. Em ritmo de samba, hein? Em ritmo de samba, né, César? É isso Então, aí. a Lúcia. É diferente, é um mesmo hino, mas com umas nuances um pouco diferentes. Lembra, às vezes, músicas internacionais que tem por aí e tal. A Lúcia é uma pessoa assim que realmente batalhou, né? Hoje ela é advogada, ela foi gerente do Banco do Brasil muitos anos e estudou muito, mas dedicou grande parte da sua vida ao olho vivo e à arte. Hoje ela está, inclusive, comandando, cuidando aí de um grupo de que ela participa. A Lúcia é uma pessoa muito sensível, muito chorona, vamos dizer, né? Ela chora, se emociona muito, porque para ela é isso, a arte, o teatro e a arte para ela faz parte da vida, né? Como assim para todos nós. E eu conheci a Lúcia há mais de 30 anos que eu conheço, né? Fui madrinha, somos padrinhos da filha dela, Maria Alice. A Maria Alice também participou do grupo. Então isso é muito, muito importante para a gente, essa continuidade das pessoas. A Lúcia está o tempo todo interessada em saber como é que está o grupo, e quando a gente chama para cantar, ela aparece. Ele quer falar alguma coisa aqui. Não esquecer de alguma coisa muito importante, entre outras pessoas, entre outros amigos, entre outros companheiros. Nós não podemos deixar de citar e talvez acrescentar mais algum que a gente lembra. Primeiro, Jean Francesco Guarnieri, segundo, Zé Renato, e terceiro, Plínio Marcos. Não nessa ordem de colocação, mas Plínio Marcos, sempre acompanhando o Olho Vivo nos bairros, na nossa sede, que fica aqui no Bom Retiro, na rua Newton Pratt, 766, vocês estão convidados a aparecer lá. O Plínio sempre ia lá, conversava, discutia, fazia críticas e tal, e acrescentava uma porrada de coisas do seu linguajar típico. O Zé Renato, quando eu fui presidente da SBAT, aliás, da SBAT, é um cara que se aproximou muito da gente, ele foi quem me sucedeu na SBAT, na presidência da SBAT. O Zé Renato também trazendo aquela puta potência que ele era, que nunca foi devidamente explorada, não sei por quê, por falhas talvez nossas até. E o Jean Francesco Guarnieri, falei do Boal, e falei do Zé Renato. Jean Francesco Guarnieri, eles não usam black tie, 2 perdidos numa noite suja. Estou fazendo uma salada, mas são todos os mesmos atores que são atores também. E trazem a consciência que se pode fazer alguma coisa nesse país. E nós temos que estar unidos, começar a discutir coisas que está acontecendo aqui no sindicato já dos atores, gente discutindo o que nós vamos para sair dessa, como vamos sair dessa, como vamos disputar essas coisas. E uma certeza que fica para nós, que vamos continuar, se possível, né? Pelo menos o nosso cardiologista nos diz isso, pode estar mentindo, né? Mas por mais 30 anos ele vai nos colaborar. E eu diria que o caminho se faz ao caminhar. Não há caminho. O caminho se faz ao caminhar. E completando, fechando alguma coisa, eu diria que... Mas que bandeira é essa que impudente na Gávea tripudia? Antes tivessem roto na batalha do que servires a um povo de mortalha. Paulista, faça o teu local de defesa, de apoio na revolução na rua Avenida São João, levantando essa bandeira. Falei já demais, era muito parte. No Olho Vivo a gente discute para não ser muitas pessoas galvanizando, né?
E tem que ser de mesclar as coisas e fazer com que todos participem. Tem uma coisa que chama rodada, em que é a participação para grandes assuntos. Nós, uma vez recebemos uma viagem para ir para a União Soviética, e o grupo passou 3 dias discutindo se eu não ia, depois resolvemos ir, porque foi mais importante ficar aqui trabalhando. Eu também concordo com isso, mas revendo as coisas hoje, eu não deixaria escapar a oportunidade de passar 2 meses na União Soviética, que é uma terra de teatro, de gente que faz teatro, que ama teatro. E a gente quer agradecer esse encontro aqui. Eu tinha meu escritório aqui na Brigadeiro Luiz Antônio, 290, onde o Boal, o José Celso, o pessoal todo se encontrava com a gente. Eu quero que vamos encontrar uma saída, vamos discutir o que falar, onde nós estamos errando, onde nós erramos, porra, onde nós erramos. Não erramos, a vida continua. Só envelhece aquele que já desistiu de viver, disse o Otton Bastos. E é isso, só envelhece aquele que já desistiu de viver. Para nós, o maior exemplo disso é a Erundina, como mulher e como pessoa, né? Foi lá no catavoto, andando para cá e para lá, com toda aquela força e garra, e tá aí, né? Tá aí. Alavancou, assim, um monte de votos e demonstrou para as mulheres que não pode, né, parar, que tem que continuar junto, lado a lado, com os companheiros homens, sejam que gênero for, mas com os seres humanos, juntos para mudar esse país, para mudar esse mundo, para melhorar essa situação de Covid, de falta de compreensão, da situação que a gente está vivendo, essa ganância capitalista que só traz essas mazelas, né, para Sim. a nossa sociedade, para a nossa humanidade. Mas é isso. Que bonito, gente, ouvir vocês, toda essa história, né, e essa esperança mesmo, e as reflexões, né, da onde que a gente está errando, o que a gente precisa mudar, para onde que o teatro tem que ir, o nosso país. É muito emocionante. César, você falou do Guarnieri, né? O Guarnieri é o autor do Grito Parado no Ar, que a gente está montando, que é um texto que mostra um grupo de teatro ensaiando, com todas as dificuldades, com a censura, eles estão há 10 dias da estreia e estão totalmente sem dinheiro para poder fazer as coisas. E o Guarnieri, no livro, né, Em Busca de um Teatro Popular, do Olho Vivo, tem um texto do Guarnieri, tem texto do Antônio Cândido, tem texto do Boal, o Tuovi sempre com um diálogo muito grande, né, com a sociedade. É muito legal. E o João das Neves também, né? A gente fez um encontro, né, César? E vocês deram um abraço, você e o João das Neves, que foi super emocionante, assim, dentro do Teatro do Osso, da história do Teatro do Osso, o encontro do João das Neves, o grande Idibal Piveta, o grande César Vieira e o Olho Vivo. Muito bacana. Exatamente. Grande emoção de estar com vocês. Aliás, o grupo do Osso, o Teatro do Osso, trabalho maravilhoso, artisticamente, plasticamente, humanisticamente. Parabéns para o Teatro do Osso, parabéns. Nós assistimos, acho que umas 4 vezes esse espetáculo do Rinoceronte. E cada vez que a gente assiste, a gente gosta mais. Realmente lindo. Muito emocionante. Eu lembro uma vez que a gente estava lá no Teatro Vento Forte, com o grande também Ilo Krugli, e lá tem os cachorros, né? Sempre teve o cachorro do Teatro Vento Forte. E eu lembro o César falando que um grupo de teatro popular, para se completar mesmo, tem que os integrantes serem das camadas populares, a temática tem que ser popular, e o local de apresentação tem que ser para as camadas populares. Só que se não tiver um cachorro,
ou uma cachorra não completa o teatro popular, né? Então são muitas histórias, né? E lá no TUOV hoje tem o Ganga, tinha o Lula, né? Já foram quantos cachorros na história? Cachorros? O Lula é o cachorro, quantos cachorros já teve na história aí, gente, desse grupo, hein? Meu Deus. Nossa. Contando os filhotes, tem 18. Você, por exemplo, que faleceu há pouco tempo, a Rosa, em homenagem a uma moça Rosinha. que chamava Rosa de Rosa Luxemburgo. Eu queria pedir para vocês uma participação bastante forte, bastante pensando que nós podemos mudar as coisas. Eu vou falar uma fala da peça do Evangelho segundo Zebedeu. Depois vou pedir para vocês repetirem em conjunto. Sou como soca de cana, me cortem que eu nasço sempre. Todo mundo junto. Sou como soca de cana, me cortem que eu nasço sempre. Todos juntos, bem ensaiadinhos agora pra caralho, vamos lá. Sou como soca de cana, me cortem que eu nasço sempre. Ei, que maravilha, César. Eita, César Vieira. Que maravilha, legal, viu? Legal. Que emoção, gente, que legal, que bonito. Muito bom, Tarifa. A gente... Não, a gente tem um grande carinho por você e por, tudo que você colaborou e colabora com a gente, todo o exemplo que você dá de paciência. Eu não estou elogiando, não, estou falando que eu sinto. Realmente você tem paciência, amor, muito carinho para conduzir, né, a direção junto com o César. Foi maravilhoso estar com você. Muito bom. É muito bom. Eu que agradeço, Gra. O TUOV sempre foi um lugar como a utopia mesmo, né? O Galiano fala, esse caminhar assim para não deixar morrer a esperança, não deixar morrer a vida, não deixar morrer a busca pelo teatro popular, assim. Então, e ainda mais o César, né, que tem a carreira de advogado tão importante, então ele junta essas duas funções, a função pública da advocacia, a função pública do teatro, e para mim poder beber um pouquinho desse aprendizado com vocês é um outro lugar. O TUOV é um outro lugar, é uma outra possibilidade nesse mundo de existência. Olá, gostaram da conversa? Queremos ouvir a opinião do público. Entre em contato com a gente pelas redes sociais. Pode nos procurar no Facebook ou Instagram como Teatro do Osso, que a gente estende essa conversa por lá. Além de vocês se informarem sobre toda a programação do grupo. Esse projeto foi realizado com apoio da 34ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, e faz parte do projeto do Teatro do Osso, do Canto ao Grito, um estudo sobre o teatro épico no Brasil, a partir da obra Um Grito Parado no Ar, de Gianfrancesco Guarnieri, com produção da Aflorar Cultura e Bufa Produções, uma realização da Cooperativa Paulista de Teatro, com edição de Zazá Amorim, roteiro de Rubens Alexandre e captação das entrevistas por Isadora Tito. Concepção geral de Rubens Alexandre, Isadora Tito, Rogério Tarifa e Nara Zocker. Entrevistas com Engenho Teatral e TUOV, feitas por Isadora Tito, Rogério Tarifa e Nara Zocker. Entrevista com Otton Bastos, feita por Teatro do Osso. Música da vinheta, Sem Pátria, Sem Mátria, de Marcelo Lavrador, na interpretação do Teatro do Osso. Teatro do Osso é formado por Guilherme Carrasco, Isadora Tito, João Vitor Toledo, Maria Loverra, Murilo Basso, Renan Ferreira, Rubens Alexandre e Vivi Almeida, com direção de Rogério Tarifa. Agora, para encerrar, vamos com uma música do cantor e compositor Jonathan Silva, parceiro do Teatro do Osso, que fala sobre a saudade que nós estamos dos encontros e ensaios presenciais, como sempre foram. Obrigado a todo mundo que nos ouviu e até o próximo episódio. Que vontade de ensaiar!
Quero me desvencilhar desse cobertor, tomar um café depressa, correr, pegar o metrô. Vamos chegar no espaço, trocar aquele abraço, aquecer e alongar. Que vontade de ensaiar. Quem sabe alguém experimente um poema, quem sabe uma canção, bem naquela cena. O começo já tá bom, vamos passar o som, precisa equalizar. Que vontade de ensaiar. Que tal fazer uma roda, trocar aquele axé? Agora não dispersa, não é hora de café. Vamos fazer um geral, até ficar legal, tá bem perto de estrear. Que vontade de